de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco do que foi a vitória / classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil. Eu avisei, não deixa essa praga chegar, que se eles chegam numa competição tão importante igual a Copa do Brasil e numa decisão como essa, o Corinthians arrasta, cara, o Corinthians leva, mas não adianta, os times que poderiam realmente eliminar o Corinthians foram ficando para trás, e aí deixou chegar, e agora eu tenho certeza que o Corinthians vai mais forte do que nunca para essa final. Bom, no mais, gostaria de pedir, dê seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal para ajudar e bora analisar do que foi essa semifinal da Copa do Brasil com a classificação do Corinthians. Eu resolvi pegar algumas informações de Google, Flash Score, para justamente embasar um pouco dos argumentos ou das falas que eu vou aqui trazer para vocês. Então, aqui está o placar, né? O Cruzeiro conseguiu fazer no finalzinho do primeiro tempo um gol e aí levar para o intervalo 1-0 e depois no segundo tempo ainda ampliar o 2-0, meio que desclassificando o Corinthians e dando aquela esperança para todos aqueles que são anti-corintianos não ver o Corinthians conquistando mais um título, porque a gente já tinha que aturar o Corinthians celebrando o Paulistão, mas assim, como é um campeonato estadual, a gente meio que tenta menosprezar um pouquinho já que o Corinthians que ganhou, mas óbvio que ganhou com muitos méritos, em cima do próprio rival que foi o Palmeiras, então tudo isso já gerava uma carga de soberba para cima do corintiano. E agora, com a possibilidade da conquista da Copa do Brasil, a gente vai ter que realmente aturar o Corinthians pro resto pelo menos do resto finalzinho do ano, começo do ano que vem. O bom é que isso vai durar por pouco tempo, mas você que é palmeirense, nossa, você que é palmeirense tá muito fodido, cara. Porque o que vai ter de corintiano te zoando, já que o Palmeiras não conquistou nada esse ano? Meu Deus do céu, boa sorte. Então o Cruzeiro tinha plenas possibilidades de eliminar o Corinthians no tempo normal, como o Arroio, que veio do banco de reserva, conseguiu fazer o primeiro gol aos 40 minutos, depois o segundo gol aos 50. O Cruzeiro estava dominando a partida, e aqui eu já vou mostrar os dados para vocês que confirmam isso. Mas o Matheus Bidu conseguiu fazer um gol que levava essa decisão para os pênaltis, e eu acho que para o Corinthians isso foi mais do que suficiente. Teve grandes chances do Cruzeiro chegar ao terceiro gol, como também teve grandes chances do Corinthians empatar o jogo. Então o jogo, principalmente no segundo tempo, ficou muito laicado. Desde o primeiro tempo eu acho que foi um pleno domínio por parte do Cruzeiro. Então, para demonstrar isso para vocês, eu trouxe aqui os dados do Flash Score, e esse daqui é da parte do primeiro tempo, e como vocês podem ver, a barra vermelha, principalmente no primeiro no primeiro gráfico, dá para demonstrar que o Cruzeiro tinha realmente mais chances de realizar o primeiro gol, e também a posse de bola do Cruzeiro era praticamente 60%, enquanto que a do Corinthians era uns 40%. Foi realmente um domínio do Cruzeiro, principalmente em chegar mais próximo do gol no primeiro tempo, e eu acho que foi que realmente resultou no primeiro gol. O segundo tempo o Cruzeiro meio que começa de igual para igual, porque o Corinthians não queria deixar o Cruzeiro aumentar o placar, mas foi inevitável que o Cruzeiro conseguiu chegar no segundo gol. Então aqui já é um gráfico mais equilibrado no segundo tempo, porque após o Cruzeiro fazer o segundo gol, o time da Raposa dá aquela famosa recuada, e o Corinthians, observando essa possibilidade, foi para cima e que realmente conseguiu meio que fazer um gol que era o suficiente para empatar a partida no agregado e levar o jogo para os pênaltis. Igual eu falei, o segundo tempo foi realmente muito laicar, as próprias estatísticas demonstram isso. 57% de bola para o Corinthians e 43% para o Cruzeiro, esse sendo o gráfico do segundo tempo, e com chances maiores de gol, que é o item acima, para o Corinthians, porque justamente o Corinthians cresceu na partida, conseguiu realmente ter mais oportunidades que o Cruzeiro. Mas eu realmente acreditava que o Cruzeiro conseguiria pelo menos, já que, na minha opinião, o Cruzeiro não era nem para ter feito um gol, porque eu acho que se o Corinthians faz a lição de casa, eles realmente conseguiriam ganhar do Cruzeiro dentro de Itaquera, porque o Corinthians em casa todo mundo sabe que é muito forte.
A situação foi que talvez o Dorival entrou com um esquema tático um pouco mais contido e equilibrado, e isso realmente possibilitou que o Cruzeiro tivesse mais oportunidades e pudesse realmente conseguir chegar ao gol do Corinthians com mais perigo do que o próprio Corinthians chegando no gol do Cruzeiro. Tendo o Cruzeiro a possibilidade mesmo de conseguir levar esse jogo no tempo normal mesmo, com os 2 gols, eu acreditei nessa possibilidade, confesso, mas infelizmente Corinthians é Corinthians, né? E a gente bem sabe que a torcida não desgarra do time, e os jogadores também são, por mais que a qualidade não seja aquela maior desejada, porque realmente Yuri Alberto não estava numa boa noite, Memphis Depay não estava realmente fazendo um bom jogo, e Garro também não foi tão ativo como deveria, e o Corinthians, eu falei, cara, acho que não vai dar pro Corinthians, mas deu, infelizmente deu, conseguiu fazer o gol que causou empate no agregado e levou para os pênaltis. Então, chegando na marca dos pênaltis, a gente tinha um confronto muito interessante. Não era só Corinthians e Cruzeiro se enfrentando ali. Eu acho que o grande desafio estava entre Cássio e Hugo Souza. Hugo Souza, acredito que seja esse ano o melhor pegador de pênaltis aqui do Brasil, goleiro brasileiro, enquanto que o Cássio era o grande ídolo, ou mesmo é ainda, o grande ídolo do Cruzeiro. Eu acho que o Cássio não é mais o grande ídolo do Cruzeiro, porque o jogador da próxima imagem tomou sua posição. Já vou chegar lá. Mas, então, tinha esse confronto muito interessante de se observar, porque realmente são 2 goleiros muito bons pegadores de pênalti. O Cássio é gigante dentro do gol, então meio que a pressão toda de bater um pênalti com o Cássio no gol, você já começa a ver o goleiro muito grande e o gol bem pequenininho. E o Hugo Souza, você tem a certeza de que ele vai chegar na bola, então se você bater a bola um pouquinho errada, ele vai pegar. Então esse confronto eu achei muito interessante. Vi também um pouco o vídeo do Cross comentando sobre esse confronto e ele filosofou em cima disso, dizendo que foi meio que uma passagem de bastão em que o Cássio, que representava o passado, deixando o Hugo Souza assumir o presente / futuro do Corinthians, só que eu não sei se vão existir jogadores que vão prolongar nos times aqui brasileiros, porque o próprio Hugo Souza já está recebendo proposta de time europeu, então não se sabe se ele vai realmente se manter no Corinthians ou futuramente vai optar pela transferência aí para algum time de fora. Toda essa pressão de bater os pênaltis estava, obviamente, nas costas de ambos os goleiros. Eu acredito que ambos têm meio que, eu diria, caguete, ou sabe realmente lidar com toda essa pressão, principalmente o Cássio, que já foi até goleiro campeão do Mundial pelo Corinthians, então eu não acredito que a torcida do Corinthians, por mais que tivesse em peso no Itaquera, fosse algo que abalaria o Cássio, e ele demonstrou isso pegando o pênalti do Yuri Alberto. Então o Cássio deu a vantagem para o Cruzeiro realmente conseguir se classificar para a final da Copa do Brasil e eliminar o Corinthians. Eu não sei se toda essa situação tornaria o Cássio, tiraria talvez o título de ídolo do Corinthians, por ter realmente defendido o pênalti, mas o Cássio agora tá defendendo o símbolo do Cruzeiro, o escudo do Cruzeiro, então eu acho que o torcedor não deveria ter muita mágoa em cima dele. O Hugo Souza tava realmente tentando ao máximo, pelo menos, abater essa situação, mas tudo ficou pro 5º pênalti e último pênalti, e eu acho que todo mundo já meio que esperar, não dava para saber o que se esperar, porque o último batedor do Cruzeiro era nada mais, nada menos que Gabigol, que entrou no finalzinho do segundo tempo, já tinha aquele tipo de rusga do jogo passado, dizendo que ainda haveria mais 90 minutos para que o Cruzeiro pudesse reverter o placar, então já tinha aquela atmosfera de competição, e quando o Gabigol já foi exigido em cima disso, ele já correspondeu muito bem, até mesmo sendo algo positivo. Porém, a gente tem um pequeno detalhe quando se trata de Gabigol e Corinthians, né? Houve uma polêmica lá no passado com o Gabigol atuando ainda pelo Flamengo, em que vazou uma imagem com ele com a camiseta do Corinthians, né? Então ficou aquela, será que o Gabigol vai realmente concretizar a própria promessa dele de que haveria uma reviravolta em Itaquera, ou ele vai se render ao time do coração dele? Porque eu acho que é isso, cara. Eu acho que realmente o Gabigol é corintiano, cara. O Gabigol é corintiano. Eu acho que não tem mais o que ter de dúvida depois desse jogo, de tudo que aconteceu.
Pelo amor de Deus, Gabigol, só você mesmo, cara. Não dá mais pra esperar um Gabigol decisivo, um Gabigol imparcial, vamos assim dizer. Porque eu acredito que ele se rendeu ao time do coração. Time que realmente ele já vestiu a camisa mesmo não atuando pelo time. E foi lá, bateu o pênalti muito mal, em cima de um goleiro que é muito bom, que é o Hugo Souza. E concedeu esse empate na batida dos pênaltis, que realmente, cara, causando essa situação no quinto e último pênalti, era óbvio que o Corinthians ia ser campeão. Então, o Hugo Souza foi a estrela desse confronto, realmente pegando 2 pênaltis. Mas eu acredito que o grande ídolo do Corinthians não seja mais o Cássio. O grande ídolo do Corinthians é o Gabigol, porque... Meu Deus do céu, hein, Gabigol? Que fase, cara. E o que eu acho mais estranho é que, assim, por parte desse final de ano, e pelo não aproveitamento do Gabigol no Cruzeiro, vem se ventilado muito ele sair do Cruzeiro, e parece que o destino dele talvez seja o Santos. E eu já vou aqui dizer pra você, Gabigol, assim como eu fiz na sua publicação do Twitter se desculpando, porque é leão de Twitter, mas dentro de campo é um gatinho. Já vou dizer pra você, não vem pro Santos não, cara. Se você ama tanto assim o Corinthians, ao ponto de fazer aquela lambança nos pênaltis, assume logo, cara, e vai pro Corinthians ano que vem. Eu tenho certeza que os corintianos vão te aceitar de braços abertos, já que você já demonstrou inúmeras vezes que ama o clube do Corinthians. Cara, que vá logo. Vá realizar esse sonho, Gabigol, que você tem entranhado dentro de você, que já foi vazado em fotos e imagens, e vá jogar no Corinthians, cara. Não precisa se conter, todo mundo já sabe que o Gabigol é corintiano e ele conseguiu provar isso batendo aquele pênalti ridículo. Então essa foi a minha análise da semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians vai enfrentar o Vasco na final, porque logo após a partida do Corinthians e Cruzeiro houve a partida de Fluminense e Vasco, que também foi decidida nos pênaltis. E o Vasco do Fernando Diniz conseguiu a classificação. Mas ainda vou fazer um pequeno videozinho sobre esse confronto aqui, acredito que vai sair lá pra quarta-feira, logo tá chegando esse vídeo. Amanhã tem vídeo comentando um pouco sobre a final do Mundial, que vai ser entre PSG e Flamengo. Então tem muito conteúdo, muito vídeo vindo por aí. E é lógico que você que está aí assistindo não vai perder nem um pouquinho. Bom, no mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comenta e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto e falou!